Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre às 3 da tarde na Rádio Brasil de Fato, no 98.9 FM, também no seu aplicativo de streaming preferido, no site do brasildefato.com.br e no canal do YouTube. Episódio número 113 hoje, recebendo meu amigo querido, colaborador de grandes projetos, Rodrigo Veloso. Rodrigo que é cantor, ator, sobretudo pianista e mais ainda filho do Benito de Paula, coisa que nos rendeu um belíssimo encontro. Rodrigo que se dedica bastante à obra do pai, além de outros encontros, outros projetos. A gente tá aí sempre, vira e mexe, tocando a obra do Benito. E a gente falou muito sobre isso, sobre projetos futuros, coisas que estão por acontecer, sobre a carreira do Benito, o quanto ele muitas vezes é esquecido pela crítica, mas é um dos grandes compositores da história da música popular brasileira. Se liga aí. Ô, caloura da Play aí, porque senão a gente vai ficar perdendo assunto aqui, o Rodrigo Veloso. Faz tempo que a gente não encontra, tem muitos assuntos. A gente tá se falando só no WhatsApp e a gente tem muitos assuntos. Verdade. A gente pode revelar? Podemos, devemos. Então, por favor. Então, vamos gravar mais um, né? Mais um disco junto. É o nosso terceiro ou quarto? Terceiro. É o terceiro. Acho que com o Rodrigo é o quinto. Tem um disco que você fez com o Rodrigo Campos e o Marcelo Cabral. E com o Allen, o primeiro de todos. E o Allen Alencar. Esse chamou Mestre Sala da Minha Saudade. Foi quando... Produzido pelo Rômulo Produzido Frois. pelo Rômulo, foi. Sim. É o único disco que eu fiz de música inédita até hoje. Só de músicas inéditas, você acredita? É mesmo? Que foi que eu compus pro meu irmão, quando ele, enfim, faleceu e numa situação super traumática, e foi o encontro, que na verdade eu já tinha falado com o Rômulo sobre a gente desconstruir um pouco a obra do meu pai, coisa que a gente começou a fazer. Eu não falei ainda, fala você, eu não vou ficar... Esse ano estaremos fazendo um novo disco, né, pra celebrar os 85 anos do meu pai, né, que é o Benito de Paula. Grande Benito. Tô felizaço. Eu troquei de celular, cara. Você precisa me mandar de novo aquele áudio lá que ele me mandou. Do arranjo. Do arranjo de som. Do arranjo. Pô, aliás, eu tenho uma... do arranjo do Retalhos, né? Foi do arranjo do Retalhos. Que, cara, assim, é uma loucura, né? Você... regravar uma música dessa, assim. E eu regravei 2 vezes, né? Regravou 2 vezes. Eu sou muito louco mesmo, então é isso aí. Mas, cara, é uma responsa pegar essa música, eu acho que ela tá, assim, no panteão de clássicos da música brasileira. Tá e não tá. Porque eu acho... será? Eu acho que tá do ponto de vista popular. Sim. Sim, isso é incontestável. Tava até conversando com a Carol, minha esposa, agora sobre isso, né? Por exemplo, fizeram lá a lista das 100 músicas, 200 músicas, sei lá. E nunca tá o meu pai. Assim, meu pai nunca ganhou um prêmio. Ganhou poucos prêmios, ganhou um troféu imprensa. Mas assim, meu pai nunca ganhou um Grammy, nunca ganhou um prêmio da música, nunca nem... Então eu acho que tá e não tá, né? Eu vejo que existe uma coisa meio de silenciar... Esse parâmetro aí, ele não é exatamente representativo, às vezes, da vida real, total. Entendeu? Mas ele é representativo, às vezes, no bolso da gente. Não. Tudo bem. Com certeza. Cara, é uma doideira. Eu nunca gostei, eu nunca fiz questão, nunca fiquei triste de perder. Ou de não ser lembrado. Mas fico feliz de ganhar. Sim, total. Né? Total. É legal você ter o reconhecimento. Ele não pode ser um balizador no sentido de tipo, pô, agora eu tô por cima da carne seca e agora então... Porque é sempre um envezamento. Não, sempre assim, existe um envezamento. Existe um envezamento. Muita gente não sabe, e aí eu tô falando isso, não estou desvalorizando nem nada, mas é importante saber. Por exemplo, o Grammy, ele é uma votação de membros da academia. Quem são os membros da academia? Qualquer pessoa em atividade no ramo da música pode se inscrever. Sim. Eu estou inscrito. Sim, eu também. Eu voto. Eu também. Então, assim, vamos falar a verdade, não vamos ser hipócritas. Eu voto em trabalhos que eu estou envolvido. Sim, total. E assim, cara, não tem nada errado, porque assim,
os trabalhos que eu tenho envolvido, eu não acho eles ruins, eu acho eles muito bons. Claro. Então, assim, eu não tô contando nenhuma mentira. Eu estou votando em algo que eu acho que Bom, é muito bom. Que você, enfim, Que eu acredito. atesta, Mas então, assim, quanto mais gente envolvida num trabalho, tem um trabalho de lobby, Total. como tem em tudo. Como o Oscar tem um trabalho de lobby, tudo tem um trabalho de você ir, você produzir encontros, eventos, festas, Sim. mostrar, apresentar, comunicar, encontrar os seus... Chamo de os campeões, né? Você vai encontrar o seu campeão, você vai encontrar aquele cara ali que vai defender o negócio e que vai sair falando pros outros. Então o prêmio, ele tem um caráter muito de fotografia, eu acho. Ele é uma foto do momento. Naquele momento pode ser que tudo aquilo ali faça muito sentido. Uhum. Não necessariamente aquilo ali conta uma história. Eu não sei, eu fico pensando que a gente reproduzir esse modus operandi que vem de fora, eu fico pensando se isso tem a ver com a gente, enquanto Brasil mesmo, assim. Sim, que talvez a gente esteja apenas reproduzindo um comportamento de que, vamos fazer assim, vamos validar, enfim. Só que nessa de validar, um monte de gente, às vezes, fica silenciada de uma forma ou de outra. Eu acho que, eu acho que isso gera frustração nos artistas. E em algumas carreiras isso impacta de maneira... Sim. Não é o caso do meu pai. Mas isso com colegas, assim, dele, antigos, inclusive, eu vejo que impacta de maneira... a sobrevivência da pessoa, né? Sim. Então eu acho isso uma questão... Não, é delicado sim, é super complexo. Mas o que eu tava dizendo é porque... por exemplo, o Retalhos de Cetim é uma música que tá no repertório da charanga há muitos anos. Sim. Em qualquer lugar, em qualquer época do ano... ela toca. A gente toca, a galera cai dentro. Sim. Há uns anos... Eu já fui assistir muitos desfiles lá no Rio, tinha uma época que eu ia todo ano. Nunca fui num desfile e não ouvi Retalhos de Cetim em algum momento na avenida. Todas as vezes que eu fui, sei lá, 10 vezes. Aquela hora que fica um sonzinho rolando ali. Exato. entre um desfile e outro. Mais de uma vez, Sim. assim. Realmente, eu acho que é uma música que... Não, no carnaval, então, ela tem um sentido... total. Mítico. Muito maior, né? Mas eu lembro, cara, faz uns 2 ou 3 anos, acho que vai fazer 3 anos, a charanga foi convidada pra tocar no Festival de Choro de Rosal, que é no interior do Rio de Janeiro. Cara, assim, uma cidadezinha do interior, pequena. Aquela coisa, assim, aquela cidade que é uma rua, assim, né? Sim. Tem uma rua onde tem as coisas, onde acontecem as coisas, umas casinhas, não tem prédio, pessoalzinho na rua ali, cidadezinha pequenininha mesmo, cara. E aí, bicho, a hora que toca o Retalho de Cetim, do vovô ao netinho, todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe. A segunda estrofe ali tem um pessoal que dá uma rateada, mas chegou, carnaval, essa daí, bicho. A música tem 50 anos, né? Então é um negócio da transmissão oral mesmo, é orgânico, né? A carreira do meu pai, eu acho que ela se faz assim. Pô, engraçado você falar isso, curioso você falar isso, porque eu acho que tem a ver... O seu pai não é exatamente um sambista. Ele é... E não é no sentido de que o sambista, a figura do sambista tá muito ligado à roda de samba. Sim. Ele não é um cara de roda de samba. Mas ele é um sambista. Ele fez muitos sambas. Sim. E os sambas dele estão em roda de samba. São tocados. Apesar de que ele não está presente fisicamente ali. Porque eu acho que o sambista tem muito a ver com isso, né? O entendimento do público. Mas a tradição do meu pai, ele vem disso. Porque o meu avô tinha roda de choro. O pai dele, então tem aquela coisa, meus tios todos tocam e tocaram muitos anos minha família, meus primos e tal, em roda de samba. Eu mesmo fui criado nesse lugar um pouco, assim. Tem a coisa do samba, mas não é uma coisa tradicional. Meu pai é meio um lobo solitário, né? Sim, tem essa sensação. Ele tem a persona dele que é muito forte, assim. Mas o paralelo que eu fiz foi porque hoje em dia as coisas estão muito pautadas por rede social, por streaming. E isso é contabilizado de um jeito que, de novo, não acho que conta toda a verdade, conta toda a história. Então, por exemplo, porque eu toco em situações assim, às vezes eu tô escolhendo um repertório pra tocar, pra fazer uma xepa, pra ficar tocando de onda assim na rua, e eu vou meio pelos números, assim, eu falo assim, o que o pessoal conhece? Essa música tem muito play, essa aqui o pessoal conhece, isso aqui o pessoal conhece, tem 20 milhões de plays, 50 milhões de plays. Pô, vou dar um exemplo aqui, tem uma música da Whitney Houston,
I Wanna Dance With Somebody, que Você toca essa? tem 1 bilhão de plays. Caraca. 1 bi de plays. E todo mundo só sabe cantar o refrão. Lideira, né? E foi ouvido 1 bilhão de vezes e as pessoas só sabem o refrão. Aí, quando você transporta isso pro universo do samba, por exemplo, se você for entrar ali na obra da Dona Ivone Lara, o número de plays é ínfimo em relação a isso, Claro. só que você pode puxar ali Um Sonho Meu, Foram Me Chamar, em qualquer roda de samba e todo mundo sabe cantar tudo, que é isso, tá no mundo real. Sim. É a transmissão muito oral. louco. A transmissão oral é a forma muito mais doido. potente de você... Tanto que tem muita coisa em roda de samba que a gente conhece, a gente conhece a música inteira e às vezes a gente não sabe de quem é a música, porque a gente conhece da roda. Total. Isso Né? acontece com meu pai, às vezes. Assim, eu fazendo show com ele, né, pelo Brasil. Faço ideia. Eu vejo, não sabia que essa música era do seu pai, né? Tô acostumado com essa música, não sabia, não é louco, isso já acontece com ele, né? Inclusive, quando a gente fez o Benito 80... Benito 80, 5 anos. 5 aninhos já. Tinham algumas músicas ali do repertório, a gente foi começando a levantar ali, né? Você mostrando as músicas no piano e tal, e eu assim... Essa música é Benito. Porque é isso, que é a música que tá no mundão, que foi regravada, que as pessoas cantam. Sim. É uma loucura isso, né, cara? É uma loucura isso, É uma loucura. E aí, assim, mais uma vez, mais um episódio de não acredite em tudo que você vê na internet, né? Exato. Total. É que as coisas são mais complexas, né? A incorporação de um repertório, de um artista, ela não segue esses... Embora cada vez mais a gente fica sendo guiado, né? Agora não é nem mais a mediação cultural, não necessariamente é um ser humano, né? Sim. É também, mas não é apenas um ser humano, né? Sim. A gente está sabendo de coisas que estão acontecendo por aí, né? Pois é. Os seres humanos estão sendo demitidos para dar lugar para as máquinas trabalharem. Né? Exatamente. O chipzinho desse tamanho. A gente tá vendo isso daí. Todos os filmes da história já falaram que vai dar errado. Todo mundo já falou. Todos os livros de ficção científica já alertaram. Todo mundo já fez o exercício de imaginar como seria se as máquinas trabalhassem e os humanos ficassem de lado. Todo mundo já fez esse exercício. 100% dá errado. Vamos ver, né? Mas acho que também tem uma coisa do... Eu não sei, eu percebo isso nos shows, né? Eu também sou um cara do ao vivo, né? Assim como você mais que eu ainda. Então eu vejo isso... A charanga lotada. Eu direto um amigo meu, vou na charanga, não sei o que. Eu falo, pô, é meu amigo, o Thiago. Então os shows, as pessoas estão frequentando o show, experienciando de uma maneira mais intensa, eu acho. Eu acho que tá tendo de tudo, né? Eu acho que tem uma coisa... Por exemplo, eu tenho um pé atrás, assim, com a coisa dos festivais, né? Com essa coisa dos eventos muito grandes, porque eu acho que eles, de certa forma, eles conversam com o FOMO, né? Que é aquela coisa do Fear of Missing Out, que é o medo de perder... aquele negócio aquele acontecimento ali, né? Então, assim, eu acho que conversa um pouco. Eu não tô falando que os festivais sempre foram assim, que o festival, o formato é ruim, nem nada. Mas eu acho que está conversando com essa sensação de tipo, pô, todo mundo vai estar lá e eu tenho que estar lá também. Uma coisa que eu acho que é sintomático disso é assim, muitas vezes eu vejo assim, final de semana que tem um festival. Qualquer festival. Não vou citar nome aqui pra parecer que eu tô falando mal de algum evento específico. Mas assim, vai ter um festival. Aí eu entro ali na minha timeline ali do Instagram. Tá todo mundo no festival. Eu não sei quem tá tocando no festival. Não tem um vídeo de uma música, não tem foto de artista, só tem selfie, só tem pessoa tirando foto com backdrop de festival. Eu não sei o que tá rolando, eu não sei se foi bom, se foi ruim. Assim, a pessoa estava dizendo que estava lá. Isso pra mim não conta uma história de que ela foi, que ela aproveitou, que aquilo ali foi super legal, que, meu Deus, descobri novos artistas, conheci músicas, conheci pessoas. Não. Fui lá e dei um checkzinho lá, estava lá. Eu fico me questionando também, por exemplo, também sem citar nenhum nome, enfim, eu sempre acho que a oportunidade é tão difícil, né, a gente ser artista. Então a oportunidade de qualquer pessoa estar em cena deve sempre ser celebrada. Então, em primeiro lugar, isso posto, fico me questionando também se essa maneira de fazer um show não é também uma forma da gente grifar
determinados vieses, né? Porque os festivais têm esses vieses e muitas vezes são aquelas pessoas que vão ali. Então, me questiono o que tá refletindo esse line-up, né? E como que isso está sendo absorvido, tendo em vista isso mesmo que você acabou de falar. Sim, né? sim. Que as pessoas não estão necessariamente dialogando com o que tá acontecendo ali, Sim, né? Musicalmente falando. Exato, eu acho que a questão é essa. Eu acho que tem de tudo. Eu sempre gostei muito de acabar de tocar e ficar por ali. Pra ver alguém. Ficar Sim. ali no salão. Uhum. Deixa alguém vir e falar alguma coisa. Nem que for pra eu passar raiva. Nem que for pra ouvir a pessoa falando alguma bobagem. Mas eu sempre gostei. Desde sempre. Uma chance de ouvir. Porque nisso, às vezes, alguém pode falar alguma coisa muito interessante. Ou simplesmente de você saber se a pessoa foi e curtiu, foi, Sim. gostou, foi, vai querer voltar. A gente que toca em casa de show, né? Toca em bar e tal, toca nesses lugares. A gente tem uma dinâmica diferente, né? Não tem Lollapalooza toda semana. Você não vai no Lollapalooza toda semana, uma vez por ano. Sei lá, Casa de Francisca. Às vezes eu toco 2 vezes na semana na Casa de Francisca. Eu quero saber quem são aquelas pessoas. Sim. Quero conversar. Quero ouvir a pessoa falar alguma coisa. Sim, trocar de verdade. Né? Desde falar assim, pô, muito bom. Achei espetacular. Nossa, que show incrível. Fazia muito tempo que eu não via um show desse. Ou até a pessoa virar e falar assim, pô, e aí, não vai ter um disco novo do Metá Metá, não? Pô, cadê? Tamo querendo um disco novo. Pra ouvir qualquer coisa, né? Então, dada toda essa explicação, eu acho legal isso, pra ter um pouco a medida também, assim. A pessoa tá indo lá só pra tirar uma selfie, ou tá indo lá porque realmente a música ainda importa, Sim. ainda é sobre música. Ainda é sobre ouvir alguém, né? Tocar. Isso, é onde eu ia chegar. Tocar, né? Tocar. Tem uma palavra que ela tá ganhando um outro contexto, agora ela tá ganhando um outro contorno, que é coisa da performance, né? Uhum. Que a performance é aquela coisa assim, a gente tá vivendo uma época dos simulacros, né? Das simulações. Sim. A performance de você subir no palco e você performar ali artisticamente, né? Sim. A coisa de tipo... O que vale mais é você estar ali do que propriamente a performance. A simulação, né? A simulação até das emoções, Total. de tudo aquilo ali. Né? Isso impacta na maneira como acontece a música. Mas eu sinto um pouco isso também, assim, que é óbvio. Não é uma coisa que... Se tem uma classe que é desunida no universo, é a classe musical. Então acho que a gente não vai conseguir promover nenhum tipo de movimento. Mas assim, eu tenho sentido falta de uma coisa que eu vivi no começo da minha carreira de músico, que é vamos lá ver o fulano tocar? Pô, lá no bar tal tem um fulano que toca pra cacete. Vamos lá ver o fulano tocar? Mas isso rola na Francisca. Lá, né? Isso era uma coisa de São Paulo, sim, eu acho. Era, na época do meu pai. Tinha uma coisa que acontecia que era no Bexiga, a cena cultural do Bexiga, que ele fomentou e fez parte da Catedral do Samba, um lugar onde meu pai tocava, ia o Michael Jackson, assim, Oscar Peterson, Sarah Vaughan dava canja, era isso. E Ella Fitzgerald, enfim, é uma coisa meio inacreditável até, pra você ver como que era Seu pai trombou todo esse pessoal? Trombou, ele tocava, essa galera ia assistir o show, antes dele ser conhecido. 60 pra 70, assim. Final dos anos 60 pro começo de 70, que foi quando ele gravou. Foi daí que surgiram as músicas todas. Ele já tocava Guitarra de Cetim, Charlie Brown, não sei o que, ali na boate. Né? Isso já era uma coisa que acontecia ali, ao vivo a galera cantava, e o pessoal queria gravar, ele não, é aqui. E aí demorou pra ele gravar. A Ella Fitzgerald aprendeu o Madalena lá, ele tocando lá. É muito louco, né? Ele me contou isso recente, assim. Eu fiquei, hã? Então Caramba, bicho, que doideira, né? É doideira. E é louco porque uma coisa também que eu acho que é menos falada ainda, né? O lance do Benito ser um belíssimo instrumentista, né? Sim. Ele é um excelente pianista. Pianista e violonista. Poucas pessoas sabem, mas o instrumento original dele é o violão. Sim. Né? Depois ele migrou pro piano, enfim, e aí inventou um jeito ali de fazer o piano, né? Então, porque, cara, é muito... Pô, é legal a gente falar disso, né? Porque a maioria das pessoas não vai ter essa noção. O piano, ele é um instrumento que ele naturalmente ele não se encaixa tanto ali no samba, né? Sim. Eu acho que justamente por o samba acontecer com muitos instrumentos, né? É isso, de uma roda de samba, uma gravação de samba, assim, você vai ter 8, 9, 10 pessoas tocando.
4, 5 percussões. É tudo assim, cada um muito no seu lugarzinho. Sim. O tantã, se der um tapa a mais, embola com pandeiro, embola com surdo. O cavaquinho tem o lugar dele. Você tem violão de 6 e violão de 7. É o mesmo instrumento com uma corda a mais e uma corda a menos. Mas assim, são duas funções Totalmente distintas, complementares e tal. Então, encontrar espaço pro piano, que ele já é um instrumento assim, expansivo por natureza... Sim. Não é um negócio fácil, não é um negócio simples, né? A forma com que ele conseguiu resolver isso, né? Encontrar um jeito de inventou mesmo, né? Ele inventou um jeito ali, um jeito de encadear os acordes e... Sim, porque, por exemplo, o César Camargo Mariano, que é um excelente super pianista, ele tava num outro contexto. Sim. Tocando em trio. Sim. É o samba jazz, né? Samba jazz. Bateria, baixo acústico e um futebol de campo inteiro ali só pra ele, né? Total. Seu pai tava ali no futebolzinho de salão, ali tendo que encontrar uma função. 2 toquinhos na bola só. Dominar e passar pra frente, né? Tem uma sagacidade muito, muito genial ali, né? De a economia, encontrar o lugar certinho ali, né? O lugar certo de colocar, mas que também não é pouco. Certo, mas não é pouco. Sim. Mas é que é certo. Como é que é ser pianista, filho? Então, você fez aula com ele? Não, eu fiz na prática... Claro que não, né? Impossível. Você claro conhece que não foi ele. Claro que não foi ele. Você conhece bem o velho. Você conhece bem o velho. Mas na prática, acho que sim, porque a gente toca junto há muito tempo. Agora, então, a gente tá fazendo, mais recentemente, assim, a gente tem feito coisas de 2 pianos. Sim. E é muito curioso, porque daí a gente vai se Eu tô virando meio cara dos 2 pianos, já tava fazendo show com a Cida. Com a Cida Moreira também, de né? 2 pianos, e agora e com meu pai. E é muito curioso, porque daí eu consigo ver mesmo o que ele faz e me misturar ali. Tem horas que nem mesmo eu sei quem tá tocando o quê. Tocando. É verdade, acontece isso. Eu falo, caraca, fui eu que fiz o filho. Rola isso às vezes ali. Mas tem quanto tempo que vocês fazem isso? Vixe. De 2 pianos é um pouco mais recente, foi na pandemia. Que quando voltou a pandemia não dava pra ter músico, então a gente começou a fazer show de 2 pianos e a gente gostou. Tem enrolado, assim, isso, né? Mas pra mim um super exercício. Mas eu me lembro que eu fiz faculdade de piano, tudo, erudito, né? E eu via a mão do meu pai, eu falava, caraca, tá errado. Tipo, não sei o que, eu olhava, não sei o que, aquela coisa bem colonizada da época que eu aprendi o instrumento, né? Que é uma maneira... que, na verdade, é legal de você saber, mas é uma maneira de fazer. Sim. Né? E aí eu fui desconstruindo depois aquilo nos meus próprios dedos e na minha cabeça, principalmente, né? Desconstruindo esse entendimento da música dessa forma. Então, tanto que agora, por exemplo, tô fazendo um show também com o repertório do Chico Buarque. Quando eu vou pro piano tocar os sambas e até mesmo os blues dele, né? Ele tem muito samba. Óbvio que eu gosto disso. E eu fiz algumas apresentações solo. A maioria, até das últimas apresentações que eu fiz foram apresentações de piano solo, inclusive lá na Francisca. Sim. E aí eu vejo que eu faço de uma maneira, claro, eu respeito a harmonia do Chico, não é? Mas eu tenho uma outra maneira de pensar o piano e eu fui entendendo isso. Eu falei, cara, meu pai não pensa tão tonal, sabe? É mais percussivo que tonal, assim. Claro, tem a brincadeira dos acordes. Eu entendo o que você tá falando. Porque eu acho que você faz isso também. Eu acho que tá em algum lugar a gente tem um pouco uma afinidade. Na prática eu sinto isso, assim. Mas no meu pai isso é muito extremo, né? É mais extremo até do que eu consigo ser. Eu tô ainda... Quem sabe um dia. Mas eu ainda tô desconstruindo a minha própria colonização. Eu entendo isso porque... Eu não sei se eu já comentei isso contigo. Aqui eu já falei isso algumas vezes já. Eu sou fugitivo de 2 faculdades de música, né? Eu fiz quase 1 ano de Unicamp e quase 1 ano de UFMG. Lá na UFMG, que é uma faculdade de música erudita, era muito curioso pra mim, porque eu era muito peixe fora d'água lá. Era muito curioso pra mim ver, especialmente os pianistas,
como os caras pensavam, pensando tudo em nota, né? Em nota. É como exato. é como se você estivesse tocando e ao mesmo tempo visualizando o que você tá tocando como se estivesse na partitura. Exatamente. Né? Mesmo que você não esteja lendo, você tá dialogando com aquilo. Porque a gente tem, acho que tem a ver com, sei lá, com a tradição de ensino do piano, talvez, Sim. ou da música. Sim. Uma coisa da mas polifonia, porque né? eu acho que é isso, porque o estudo da música clássica, ele parte da partitura. Exato. O estudo de música popular, especialmente pra quem vai tocar, sei lá, por exemplo, pra quem toca violão, você vai passar a sua vida inteira sem ver uma partitura, no máximo uma cifra. Uhum. Eu lembro de uma situação, a gente tava ali, intervalo de aula, aquela coisa ali e tal, e eu lembro de estar assim, falando com um camarada meu que toca violão, falou assim, me ensina aquela música lá, uma música do Toninho Horta, era o... Aqui, ó, que tem um monte de acorde, não sei o quê. Ele foi me passando e eu fui anotando as cifras. Anotei, tal. E aí chegou um amigo nosso pianista e tal, não sei o quê. E aí ele olhou e aquilo ali pra ele era grego. Ele não conseguia entender o que era aquilo. E aí eu, com o violão, já tentando tocar o negócio ali e tal. E ele falou assim, mas como é que você sabe? Como é que você sabe essas... Aí eu falei, cara, olha só, aqui ó, E é Mi. Entendeu? Então aqui, ó, é esse acorde aqui, é essa forma aqui, você faz aqui com a mão. E aí depois eu entendi, ele falou assim, não, como que você faz com a outra mão? Eu falei, como é que você sabe o que você tem que fazer com a outra mão? Não tá escrito o que você tem que fazer com a outra mão. Aí eu entendi, eu falei assim, tá, não é só as bolinhas que o cara depende, ele depende do ritmo também, ele precisa saber o que, quando a música popular tem isso, ela tem essas coisas que elas são... É porque intuitivas, é você ouviu e você vai reproduzir. Oral, não tem como. É transmissão oral. O fazer já é. Por mais que tenha cifra, por mais que tenha até parte, né? Sim. É a oralidade que importa. Sim, cara, né? é um negócio assim, uma tarefa árdua, uma coisa que eu tentei fazer, que eu fiz algumas vezes na vida, e que, assim, não dá certo. Transcrever música do Djavan. Bicho, tentar entender as divisões e você tentar escrever na partitura. É porque a partitura restringe. O que ele tá fazendo ali, você fala, cara, é tipo isso aqui, mas não é isso aqui. Mas isso acontece muito com o Chico. Quando a gente estava estudando e tal, esse show tem a direção e concepção da Fernanda Maia, que é uma grande diretora premiadíssima de teatro, da cena de teatro musical e de teatro, do nosso teatro contemporâneo aqui de São Paulo, né? Enfim, eu tava fazendo um trabalho com ela, eu cantava lá uma música do Chico, só com Rabeca, era um número que foi legal ali no espetáculo que ela tava fazendo, e aí ela falou, vamos fazer um negócio só com a obra do Chico, e é realmente uma delícia, as músicas são... Sim. Foda, é um negócio assim. Mas é isso, tem vezes que, vamos checar essa melodia na partitura. Aí a gente vai pra partitura, e chega e você fala, putz, não é isso. Não é bem isso. Não é bem isso que tá aí, é um negócio do meio, né? E é isso que é legal. Né? Porque aí você leva o seu cantar, ainda mais na voz, né? Que é um instrumento não temperado por excelência. Então a brincadeira não é exatamente só a afinação. Não pode ser. Tá num outro lugar. Ainda mais com aquelas palavras, aquelas letras e tal. Sim. Eu é curioso, mas eu acho que isso são essas caixinhas que a gente vai colocando as coisas, né? Reduzindo as coisas. A partitura é uma redução. Qual faculdade que você fez? Eu fiz o Conservatório Brasileiro de Música, lá no Rio. No Rio. Lá no Rio. E fiz a Berklee também um pouquinho. Eu cheguei a ir pra lá. Ixi, É. casca grossa o negócio lá. Era muito... Sabe que eu fui pra lá, estudei 350 blues e jazz, não sei o que. Ela chegou lá e eles queriam que eu cantasse samba em português. Ah, mas eu tenho certeza. Aí eu tenho ia certeza absoluta. Eu ia mó frustração, assim. Eu falava, caraca, vim pra cá pra cantar, sei lá, Zeca Pagodinho, Benito. Cara, sabe quem me falou disso? O João Paraíba, cara. O João Paraíba. Ele veio aqui no podcast, ele contou essa história. E os velhos são foda, cara. Porque eu toquei uns 10 anos com o João e o João não me contou isso. Ele deixou pra contar aqui, né? Seu pai esperou... meu pai me contou seu agora. Pai esperou 80 anos pra contar que ela Fitzgerald. Os velhos são foda, cara. Mas ele falou a mesma coisa, né? O que é um bom sinal. É um bom sinal que a gente chega lá e os caras sabem melhor do que a gente o valor que tem o que a gente faz. Total. Eu senti muito isso, muito forte quando eu fui lá. E acho que hoje em dia, até também transito um pouco pelo meio acadêmico, e acho que a academia tá se atentando para isso, sabia? Que os saberes, o lugar Sim. dos saberes, pelo menos na área da voz e tal, que é a área que eu estudo, Sim. os saberes, eles
tão contidos, tão também. Cara, você sabe não é que negar nenhum saber, né? se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, talvez eu teria finalizado o curso da Unicamp, porque foi muito pouco tempo depois, eu entrei em 99. A galera que entrou ali, tipo, em 2002, 2003, não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo depois. Já tinha muito mais espaço pra tocar e pra estudar música brasileira, que quando eu entrei em 99... Não tinha, E aí não tinha passado aquela reforma. E os professores falaram assim... Mas, sei lá, o professor de saxofone chegou lá, primeiro dia de aula, assim, colocou o livro, o Omnibook, que é o livro de solos transcritos do Charlie Parker. Falou, vai, toca aí. Eu falei, bicho, eu não toco isso daí não, cara. Ele falou, você toca o quê então? Se você não toca isso daqui, você toca o quê? Como é que você entrou aqui? Quem deixou você entrar? Eu falei, não, cara, eu toco choro, eu toco uns sambas, assim, então os que eu... Que choro? Tá maluco? Quem deixou você entrar aqui? E aí eu fiquei lá assim, falou, pô, sei lá, cara, eu acho que eu tenho que sair fora. Então, foi pouco tempo depois, eu já tava lá, surgindo lá dentro da faculdade, grupo de choro. Então, assim, foi uma coisa que é uma ruptura. Na coisa mas teve que ter uma da ruptura. pedagogia vocal lá, o curso de canto popular que eles chamam, né? É um acontecimento lá. Regina Machado é uma mestrona, tá lá fazendo um trabalho espetacular, né? Então, eu acho que é um lugar onde isso... de alguma maneira funciona. Mas eu acho curioso, não sei como é que tá hoje, né? Porque eu fui fazer essa pesquisa, né? Da minha época que eu entrei na faculdade de piano, era erudito. Se você quisesse fazer piano que não fosse erudito, tinha que ter o adjetivo popular. Ah, sim. Então, piano já implica um negócio eurocêntrico. Sim. Acho que isso está em desconstrução, né? Pelo menos na época que eu estava pesquisando para escrever alguns artigos que eu escrevi, a minha própria faculdade já, na descrição do curso, eles já fazem esse meia-culpa, assim. Né? Mas acho que isso, querendo ou não, permeia todos nós, assim, ainda. E a maneira do que a gente acha que é bom e ruim. Mas me fala uma coisa, você teve algum momento, algum desejo, assim, de, tipo, ser o instrumentista? Teve esse momento, assim? Teve essa fase da vida, tipo... Não. Você concertista? Eu sempre soube que eu não ia ser concertista. Eu me lembro do meu professor... Eu cheguei a tocar com orquestra, concertos e tal. Mas eu me lembro do meu professor de piano. Um dia ele falou... Poxa, você é tão talentoso. E isso não é um elogio. Ele fala, porque as pessoas que têm mais talento por instrumento não ficam aqui. Elas vão fazer... A cabeça não vai... E realmente, eu já tava ali e tal. Já tava fazendo teatro, já tava cantando, já tava... Inclusive sobrevivendo mesmo, literalmente, de outras coisas, né? Na época da faculdade. Então, eu sabia que não era o meu rolê, aquele ali. Pra mim foi importante, assim, ter... tido contato com essa cultura. É isso, não é negar nenhum universo cultural. Não, claro. É incluir. Não, mas só pra saber. Aí eu tô te perguntando, porque isso é uma coisa que eu nunca te perguntei, e aí pras pessoas que estão ouvindo também. Aliás, você que está no rádio, estamos aqui com o Rodrigo Veloso. A gente saiu trocando ideia. Meu amigo camarada, pianista, cantor, filho do Benito de Paula. A gente já fez muita coisa junto. Temos mais uma agendinha aí. É já, não é? É daqui a algumas semanas. Aliás, eu acho que esse episódio vai pro ar. Eu acho que a gente estará no estúdio. A gente estará no estúdio no dia que estiver no dia que tiver no ar aqui. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Que coisa espetacular. É porque, assim, é só pra entender, assim, conhecer, porque você teve um caminho diferente também. Você não foi o guigueiro, né? Não. Igual eu fui, assim, de tipo, você ser o pianista que acompanhar. Não passei por sair tocando. Não, o que eu mais acompanhei... Tocar em hotel. Eu toquei em bingo. Na época do bingo com 18 anos, você acredita? Isso aí vale ouro, bicho. Cara, e aí foi um negócio assim, eu precisava tocar no bingo pra pagar a Berkeley. E aí eu fui tocar no bingo e meu pai, vou tocar no bingo, era um negócio que você entrava, eram 2 ou 3 dias, pagava muito bem na época, então, putz... Bingo tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Meu pai, e era assim, 20 minutos em cada bingo, você passava... à madrugada. Você começava às 7 da noite e chegava em casa às 7 da manhã. Pô, a tia da minha namorada dessa época aí, do bingo, perdeu um apartamento no bingo. Cara. Ficava lotado. Era um negócio louco. E eu nunca tinha ido num bingo, aí eu fui lá e tal. O cara levava um tecladinho lá, botava, eu cantava uns sambas e tal, umas músicas. Aí o meu pai falou, filho, ninguém vai te ouvir cantar, porque as pessoas estão lá pra jogar. Então quando você fala boa sorte no jogo, todo mundo vai te aplaudir. Então fala isso, que as pessoas inclusive vão prestar atenção.
foi uma super dica, assim. Sabedoria. E aí eu fui fazendo isso em cada bingo. Eu fui em vários bingos lá do Rio, assim, fui fazendo isso. E eu me lembro que o cara que era o produtor da época, assim, ele até faleceu, muito gente boa. E ele imprimiu uns discos, né, que eu tinha gravado. Imagina, uma demo, não sei o quê. E depois que eu falava isso, o bagulho vendia. Eu ganhei uma grana. Assim, paguei a Berkeley em 3 dias de bingo, assim. Foi assim que eu paguei a Berkeley. Mas eu não fui... Isso tudo pra dizer que não fui guigueiro. Eu fiz muito teatro, porque também virei ator, assim. Sempre fui... A minha carreira ali, ainda na faculdade de piano, eu comecei a trabalhar com teatro lá no Rio. E depois me formei ator aqui em São Paulo, estudei mesmo, na escola de teatro. E aí trabalhei bastante como ator, assim, misturando, né, a coisa. E eu acho que a minha expressão, ela tá um pouco nesse lugar, né? Inclusive, eu fui descobrindo que até como pianista, eu também sou meio ator, sabe? Passa por uma coisa, um desenho expressivo que é menos, até musical. Eu acho que aí, voltando no papo do lance da performance, aí a performance no bom sentido, né? Sim. Eu acho que a sua verve ator... Porque é até um negócio que eu comentei isso com o Rômulo, cara. Quando eu vi a capa do disco... Do Mestre Sala. Do Mestre Sala. Eu lembro de ter pensado assim, eu falei assim, se ele fosse só pianista, ele já não metia... não ia nem meter essa roupa. Ele já não metia essa roupa. Nem meter esse João Pimenta e ir pro meio da escola de samba. Tem a ver, né? Sim. E segue... Em paralelo a carreira de depois que eu virei pai, o teatro é mais complicado, né? Porque teatro dinheiro é pouco, o ensaio demanda. é muito. É muito ensaio. E você é pai também? Eu tenho 2, né? Eu quero ficar com elas, né? Tipo assim, e aí a música permite estar mais. Devia ter trazido elas aqui, pô. Estão na escola, né? Pô, Carol. Vou te matar dessa aula. Você ia se arrepender, essa coisa. Não, se você tivesse avisado, eu trazia a Eva também, aí a gente fazia um furdúncio aí. É verdade. Vamos fazer isso nos camarins. Certeza. Vamos falar, então, desse projetinho aí. O disco é de 76, né? O disco é de 76. Eu a princípio, refaria o disco inteiro, mas ando mudando um pouco essa ideia, assim. Até falei disso com o Rodrigo. Com o Rodrigo Campos. Só para vocês saberem, vocês que não estão envolvidos neste projeto, o convite inicial do Rodrigo Veloso, para mim, pro Rodrigo Campos e pro Fumaça, percussionista, era da gente refazer esse disco... De 76. De 76. É um disco icônico que completa 50 anos. E, cara, a ideia, na verdade, eu tava já com a ideia. Meu pai me pediu pra fazer esse disco. Eu já regravei 1000 vezes a obra do meu pai. Aí falei, putz, vou regravar de novo e tal. Seu primeiro disco é... Não, meu primeiro disco é um disco chama Samba de Câmara. É um disco ainda que mistura um pouco, é um disco bem tonal, assim, que eu canto sambas misturado com música de câmara, né? Tá. Aí o segundo disco já é, meu pai estava fazendo 40 anos de carreira, tive esse convite para fazer esse disco com a obra dele, que chama Como é Bonito Benito. Tá, que tem as participações. Que tem o Xande, tem o Diogo, tem o Péricles. Ah, isso. Tá, eu achava que esse era o primeiro. Esse é o segundo. Ah, tá. Não, eu me confundi na ordem, então, aqui esse é o segundo. Dos tratores. E depois, depois é o Mestre Sala já, eu acho. Ah, não, depois eu fiz um disco com o Marcos Preto, que chama Cada Lugar na Sua Coisa. E depois o Mestre Sala, e aí os discos que nós fizemos. E aí os discos que a gente fez. Que nós fizemos. Com muitas participações. Que não era um disco, não são discos meus propriamente, mas ali que foi a experiência de estar ali como um co-diretor ali com o Rômulo, né? Que uma experiência interessante também. Sim, com uns malucos casca grossa que fica todo mundo... entra no estúdio, vira todo mundo no giraia. Vira todo mundo do avesso. Não, e aquela última, era muita música, né? Porque eram 2 discos que a gente fez. Então não, acho que a chegou gente uma hora que... entra ali, vira um ringue de MMA no estúdio. E como era muita música, acho que isso foi potencializado pelo tempo também que a gente ficou ali. A gente tinha que fazer as coisas com uma certa agilidade ali. Mas, cara, eu vou falar isso daqui meio que quase abrindo um parênteses aqui na nossa conversa. Não, porque... e aí a ideia desse disco agora... Bom, meu pai me pediu pra fazer, só que eu acho legal, porque a gente ele pediu? Ele me pediu.
Ele falou, filho, que doideira. eu vou fazer 50 anos de carreira. E a gente fez um show ano passado, na Virada Cultural, que foi muito legal no Sesc 24. Depois desse show, ele falou, filho, grava minhas músicas de novo. Faz isso pra mim, eu tô te pedindo. Aí eu falei, caraca, eu vou ter que fazer, né? Tipo assim, vou ter que fazer esse disco. Eu já tô com outro disco que eu quero fazer e tal, com o Rômulo. Falei, não, vou ter que meter esse disco aí, porque meu pai me pediu, né? Tipo assim, pedido de pai, você tem que fazer. E aí eu fui ver vocês tocando na Francisca, aquele dia. O show do Rodrigo. Que eu tinha pensado, já tinha conversado com o Rodrigo, mas ainda tava, putz, será que... Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai regimentar essa história e tal? E aí, naquele dia ali, o Rodrigo, por acaso, me chamou pra uma canja. A gente acabou tocando o samba do meu pai. E aí eu falei, é isso aqui. Eu falei, não, vamos fazer. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Não, mas o parênteses que eu ia fazer que é isso. O estúdio é um lugar de muita sinceridade, né? Uma sinceridade brutal. Sinceridade cruel. Mas cara... É assim que as coisas funcionam, né? É assim que as coisas ficam boas. É quando a gente consegue ter a liberdade de... De mexer nas coisas, de falar, essas fricções, elas são doídas. Às vezes até fisicamente. Mas elas são importantes, né? De serem vividas. Pô, e assim, você sabe que eu acho que foi... Deixa eu ver se eu não vou falar uma grande bobagem aqui. Mas eu acho que foi o disco que eu menos tive noção de como ele ia ficar no final, sabe? Sim. De todos os discos que eu já fiz, que não são poucos, meus cabelos brancos estão aqui pra provar, porque teve uma magia que aconteceu só depois que o disco ficou pronto. Eu não sei se você tem essa sensação, não sei se você sentiu isso. Eu senti. Mas assim, a gente tava ali muito focado em cada peça. Sim. Essa pecinha tem que ser assim. Sim. Essa música precisa disso, isso aqui, esse arranjo. Essa aqui vai ser assim, não, toca aqui, não toca. E a gente foi muito pensando assim em cada momento. Em cada pecinha daquela ali. A hora que juntou tudo, com o disco pronto, em casa, e deu um play, eu falei assim, gente, esse é o disco que a gente fez? E aí de ver o todo pronto, assim, eu falei, caramba, agora tá parecendo outra coisa, agora tá parecendo um discão, assim, uma viagem. Eu acho que eu tava num lugar um pouco mais de fora nesse disco específico. Você tava no meio do caminho ali, né? Entre tocar uma coisa e outra. Entre tocar uma coisa e outra, cantei uma coisa e outra, mas eu tava mais num lugar de direção mesmo, junto com o Rômulo. Então, eu acho que eu e o Rômulo tínhamos um pouco mais essa noção do todo, assim. Mas realmente foi impactante, assim. Foi impactante, cara, construir a ordem e tal. Porque aí uma coisa que as pessoas não têm essa dimensão, né? A gente teve um primeiro momento ali de selecionar o repertório. Sim. Aí selecionar do repertório, aí aquele jogo ali, né? Do que a gente quer com o que é possível, quem a gente quer, quem topa, quem pode. Total. E aí, pô, seria legal tal pessoa participar, mas aí vai cantar o quê? Começa aquele jogo de xadrez, né? Sim. Então a gente entrou no estúdio... Tiveram pessoas que queriam cantar uma música, sim. E aí já tinha uma pessoa na outra música, e aí a pessoa ficou até meio chateada. Não é esse tipo de podcast, a gente não vai ficar falando... Mas aí, pra quem nunca participou de um processo desse entender, a gente entrou no estúdio, a banda, sabendo quem ia cantar cada uma das músicas, total. E a gente grava as bases. Algumas foi você que cantou, algumas foi o Rômulo. E a gente não tá ouvindo a interpretação final. Claro. Então, por exemplo, teve várias músicas ali que a gente ouviu a base, por exemplo, o Xande, só ouvi com o disco lançado. Ah, você não tinha escutado? Eu não ouvi antes, cara. Não ouvi antes. Algum desencontro nosso aí. Talvez não tenha chegado. Era muita música, né? Não, era muita música e é isso, né? Pô, acabou um projeto, eu já tô de cabeça em outro. Então, se em algum momento o Rômulo mandou assim, pô, quer ouvir ali como é que tá a mix, não sei o quê. Aí, assim, eu fiquei mais preocupado ali, me envolvi mais nas que você tinha nas que eu fiz os arranjos, né? Porque aí tinha uma questão técnica ali pra resolver e tal. Mas outras eu acabei
né, por exemplo, Aquela meu gravação Deus. do João Bosco, né? Aquele arranjo bicho. seu, aquilo ali é um negócio. Não, aquilo ali... Primeiro que aquilo ali foi mó presente, né, Aquilo bicho? ali é um negócio, assim. Eu tenho o áudio E ele dele gravou também. A Júlia me mandou o áudio. Ele O gravou, áudio dele. ele fez a gravação no dia que a minha filha nasceu, a mais velha. É mesmo? E aí ele me mandou, tava na maternidade, quando eu recebi a gravação dele, assim. Foi muito emocionante, né? O negócio. Cara, Tava assim, só o violão dele aqui. E isso, quem acompanha o podcast sabe, todo episódio gera uma playlist. As pessoas, as músicas que vão sendo citadas no papo vão pra essa playlist pra ouvir depois. E aí essas músicas todas vão tá lá. E assim, cara, bicho, eu fico emocionado só de lembrar disso. Eu falando com a Júlia, filha do João Bosco e tal. Pô, e aí, tal, não sei o que, seu pai... ele falou, ele quer fazer assim, não sei o que. Aí, cara, eu que sou muito fã do João Bosco, há muito tempo, recebi a seguinte mensagem da Júlia. Papai tá perguntando se ele pode tocar violão também. Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, pô, que estorvo. Não, melhor não, cara. Não faça isso. Não faça o João Bosco tocar violão, pelo amor de Deus, cara. Não faz isso comigo. E ele ali, sem clique, sem nada, entrou no estúdio lá no Rio, lá. E a gente deixou na gravação nele. Aquela contagem dele, aquilo é um negócio. E começa a tocar e a gente foi tocando em cima do que ele... Do jeito que dá. Vai ter uma hora que a voz tá mais baixa, é isso aí, virou. Foi a vida real ali. Cara, pô, e aí... Pô, eu sentei ali com gosto pra poder escrever aquilo foi, e pro meu pai, uma emoção tremenda, né? Pô, e foi muito louco, porque aí o João Bosco me mandou um áudio falando do arranjo, e aí depois seu pai mandou. Meu pai mandou, Pô, ele ficou... grandes momentos... Ele ficou muito emocionado. Eu me lembro do dia que o disco ficou pronto a master, e eu sentei com ele assim, e aí eu toquei pra ele ouvir, ele ficou... Né, ele ficou amarradão. Assim. Pô, porque isso é louco, né, cara? Porque é isso, seu pai é um cara da antiga, né? Então, assim, aquelas doideiras que a gente faz, aquelas conversas, o sax com a guitarra, com baixo, não sei o quê, a bateria desconstruída e tal, ele não acha a menor graça, né? O maluco sentou lá e canetou, empilhou as bolinhas ali na partitura. Ganhou o respeito dele, bicho. Ganhou, cara. Que doideira. Não, foi mó barato, cara. Aquilo ali foi mó onda, né? E ficou mó registro bonito mesmo, assim, né, cara? E é isso, assim, o que eu fiquei mais admirado, assim, né, surpreso, assim, me pegou de surpresa. Ouvir o disco do começo até o fim e virar, assim, um filmaço, assim, né, cara? Uma paisagem louca, os arranjos, uma música saindo de uma e entra Teresa Cristina, entra Criolo, Nausete. Entra a Ana e tem o Rômulo e a Jussara, não sei o quê. E a gente ali, eu falei, cara, como fez sentido tudo, né? É que eu acho que é isso, né? É uma obra tão diversa que ela dialoga com todas essas possibilidades estéticas aí, né? De vozes, inclusive, né? E você vê quantos artistas diferentes bebem disso, né? Sim. E como que isso... Sim. E depois vomitam de volta. Pô, mas é bonito, mas é isso, né? Tipo, não tem um prêmio, não tem essa formalização de muita coisa. É que eu acho que... Mas tem... Não, eu digo prêmio, não, de verdade, assim, eu não... Realmente, o Paulo sabe disso, eu não sou uma pessoa que realmente nem acompanho isso. Eu falei do prêmio como exemplo, porque também não tem trabalho acadêmico. Também não tem, e eu acho que é importante a gente ter esse registro dos nossos artistas. Sim. E da maneira mais diversa, não só do meu pai. Não tem do Arlindo Cruz, não tem do Martinho da Vila, não tem uma série de pessoas fundamentais para nossa cultura. Pô, Dona Áurea Martins. Vou te falar uma parada aqui, né? Na mesma época, a gente fez um EP ali em comemoração aos 80 anos do Ney Lopes. Que foi uma parada... O Ney foi um cara que me ajudou demais. Aliás, um disco lindo. Você que produziu, né? Eu que produzi. E eu produzi tudo. Eu banquei esse disco. Uau! Porque o Ney é uma figura de extrema importância na minha vida. Não só na sua, na cultura popular brasileira. Não, mas eu digo assim, eu depois de um período que eu passei em Belo Horizonte, quando eu voltei pra São Paulo, eu cheguei aqui meio apadrinhado pelo Ney. O Ney Então, assim, você chegar numa roda de samba apresentado pelo Ney Lopes... Realmente.
isso é uma credencial gigantesca. Total. As pessoas, e as pessoas É da ordem do sagrado, né? me ligavam a ele. Ah, o Thiago, né? Que ele ele é camarada do Ney e tal. Pô, o Ney Lopes apresentou ele pra gente aqui e tal. O Ney me apresentou pro pessoal do Quinteto Branco e Preto, e isso definiu a minha vida aqui em São Paulo. Eu tocando samba e tal. E grandes coisas que aconteceram na minha vida aconteceram por conta disso, de ter tocado com o quinteto, de tudo que eu fiz com os caras, isso ter me levado pra banda da Beth Carvalho, de ter tocado com ela, eu fiquei um pouco de sub ali do Dirceu Leite também. Muita coisa aconteceu por conta disso. E, cara, e simplesmente, nos 80 anos do Ney, que é um dos maiores compositores que a gente tem na história, que também, se a gente for começar a falar que tem um monte de música que muita gente não vai saber que é dele, mas sabe cantar, não tem uma roda de samba que você vai chegar lá, você pode cantar Gostoso Veneno, No Tempo de Dondon, não sei o que, todo mundo sabe cantar isso, cara. Não houve uma movimentação de ninguém, cara, pra comemorar. Mas isso aconteceu com meu pai. Quando ele fez 40 anos de carreira, quando ele fez 80 anos, que a movimentação que fez fui eu, assim, e agora nos 85. Por isso que eu acho que é importante. Não, é regravar importante demais, mesmo, cara. É importante. É importante, né? É importante. Eu penso muito nisso, cara, o quanto a gente faz parte de uma coisa viva, de uma comunidade viva, que a gente alimenta e a gente provém também. Sim. Né? Porque, de alguma forma, diretamente, seu pai já me ajudou a pagar minhas contas. Porque chegar em qualquer lugar e eu tocar um Retalho de Cetim, tocar Charlie Brown, não sei o que, isso me ajuda, ajuda quem tá começando a sobreviver. Você tem esse repertório, ele alimenta muita gente. É verdade. Então, a gente se utiliza disso, a gente extrai. Porque ninguém em começo de carreira, ninguém que tá começando, ninguém que vai pisar num palco pela primeira vez, vai fazer um show de música inédita e tal. A gente vai trabalhar um repertório que já tá aí, porque a gente aprende também fazendo isso e tal. Então a gente tira um pouco disso e eu acho que é importante a gente devolver também. Total. É esse movimento ao mesmo tempo, né? Sim. É óbvio que assim, pô, vai fazer um disco de... Só tem clássico nesse disco. É óbvio, cara, pô... Eu tenho o meu contador ali, eu e a Jussara, a gente ficava assim, porque ela que regravou o Retalho de Cetim, né? Sim. Aí eu ficava assim, Ju, 500 mil. Aí ela mandava print assim, bicho, 800 mil. Eu falei, caralho. Aí eu ficava olhando assim, entrando assim, falei assim, mano, vai bater 1 milhão. Aí bateu 1 milhão, eu falei, Ju, 1 milhão, caralho. Tá em quase 2 milhões. Pra gente é uma puta conquista. Sim. Pra gente é uma puta conquista. Sim. Então é uma coisa que vai se retroalimentando. É legal pra gente, é importante pro seu pai. É muito importante pro meu pai. Cara, que viagem. Eu achei muito louco. Seu pai pedir pra você fazer isso. Sim, sim. Uma viagem, cara. Depois desse show que nós fizemos. Aí ele me pediu, eu falei, cara... Não, porque é isso, alimenta ele também, né? Total. Total. Cara, pô, mó doideira, total. Bicho. Porra, agora eu fiquei mais feliz ainda de fazer essa parada. Já temos até show, né? Já tem show. Paulo, a data está confirmada? Estamos confirmados. Estamos confirmados para 31 de julho, depois da Copa. Depois da Copa. Comemorando, quem sabe, né? Nossa. A gente comemorar umas quartas de tá bom demais. Já tá bom, né? Comemorar de passar pra segunda fase já vai estar muito bom, cara. Que Copa mais sem clima. Outro dia o povo tava falando, é porque nos anos 90 as ruas ficavam enfeitadas. Eu falei, porque nos anos 90 a gente achava que ia ganhar, cara. É verdade. Agora ninguém vai perder, vai pintar a rua pra poder perder da Coreia. Tanto que nós nem sabíamos. Nas oitavas, Eu não sabia nem que tinha Copa, né? Você que falou. E eu só lembrei porque me chamaram pra tocar também, não tinha lembrado de nada. A Copa mais sem clima dos últimos tempos, bicho. Pô, que saco, cara. Mano, que bom que finalmente você veio, hein? Pois é. Você abriu um espacinho na sua agenda pra poder... Até parece. Tava tentando trazer meu pai junto, né? Não, deixa ele lá, deixa ele... Daqui a pouco dá certo, quem deixa sabe. Deixa ele descansar. E aí, depois desse, tem um outro que você quer fazer com o Rômulo também, outro disquinho. Depois é um outro disco que tem a ver com o que eu ando pensando sobre o cantar, né? Sobre a voz dentro
do que é o canto, os cantos populares brasileiros, como é que a gente valida e invalida as nossas vozes, né? Eu me incluo vários colegas e como que a gente faz para encontrar uma expressão e ao mesmo tempo sobreviver e tudo mais. E aonde que estão pautados esses critérios, né? Que definem um cantor, uma cantora hoje em dia. É a minha pesquisa sobre voz, né? Eu vou aproveitar e vou fazer o gancho aqui com o episódio passado do Ayrton Montarroios. Se você se interessa por canto, ouça esse episódio que a gente falou muito sobre isso. Falou muito sobre isso. É uma super questão. Eu acho para todo... Percebo isso, né? Estudando a pedagogia vocal, né? E a ciência da voz e tudo mais, e tendo diálogo com as pessoas que estão absolutamente inseridas nisso, né? Eu começo a fazer um paralelo muito grande com meus colegas que cantam e que, assim como eu, a gente ganha vida fazendo isso. Como que a gente se sente oprimidaço o tempo todo, sabe? Como que a gente tá sempre se sentindo ruim e frustrado e a gente nunca... Tudo bem, eu acho que, por um lado, você nunca chega lá mesmo, e isso é o bonito, inclusive. Mas por que para os cantores e cantoras, isso é uma coisa tão violenta? As manifestações, por exemplo, que eu recebo na internet, falando da minha voz, são coisas... Uau, assim, sabe? E que hoje em dia não me derrubou mais, mas é isso, eu precisei construir, até por ser filho de quem sou, e porque meu pai tem uma voz que representa uma tradição muito forte na genealogia dos nossos cantos populares, né? E a coisa do vozeirão, né? E a coisa do... o que é vozeirão, né? Aí que tá. Isso é uma construção. O que a gente chama de ão e de inho também é uma construção. Sim. Eu acho que essa que é a grande questão. Então, pra gente. o Paulo, fique com a sua agenda aberta aí, que a gente já marca o retorno de Rodrigo Veloso aqui, depois pra falar de vozeirões e vozeirinhos. Mano, sensacional, cara. Não acredito em vozeirão nem vozeirinho, já fico spoiler. Pronto, já tá o spoiler. Mano, sensacional. Obrigado demais por você ter vindo aqui. Brigadaço. E vamos lá. E vamos meter a mão na massa aí, que eu já tô ansioso já. Eu também tô. Mais que você. Valeu demais. Valeu. É isso aí, encerrando o episódio número 113 do Sabe Som, que contou com a presença do pianista, cantor, ator Rodrigo Veloso, meu amigo, filho do Benito de Paula, parceiro aí de muitas e muitas empreitadas que ainda estão por vir, com certeza. Sabe Som que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, captação de imagem Marina Ortega, a técnica de áudio e sonorização é do Nelson Calura, do Adilson Oliveira e da Lua Gattinoni, e a identidade visual é do Rafael Canoba. Aqui no Brasil, de fato, a coordenação de jornalismo é da Munize Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons!